Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Boa noite também, Alex. Seja bem-vindo. Boa noite, senhor Antônio. Boa noite, Célia. Seja bem-vinda. Boa noite, Ricardinho, Lúcia. Sejam também bem-vindos. Boa noite, Vânia. Seja bem-vinda. Boa noite, Cláudio Honor, Eliane. Boa noite também, Michele, Gabriel. Boa noite, Luísa. Seja bem-vinda. Rosilda. Boa noite, seja bem-vinda. Anitta, Clarindo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Maria das Graças. Natália, boa noite, seja bem-vinda. Marquinho, boa noite, Marquinho, seja bem-vindo. Muita paz para todos nós, isso mesmo. Aí aguardando mais uns instantes para o pessoal chegar. Para nós darmos início à nossa leitura de hoje. Olá, Selma, boa noite, seja bem-vinda. Dona Guilmar, seja bem-vinda. Ângela, Itinho, William, Eloá e o Nenê estão também nos acompanhando, sejam bem-vindos. Bom, já está mais ou menos no nosso horário, né? Boa noite, Marceleia, Guilherme, Luciano, sejam bem-vindos também. Emerson, Luiz Martins, seja bem-vindo, boa noite. Vamos então iniciarmos esse nosso momento, iniciarmos essa nossa reunião. Boa noite também, Shirley. Como sempre, convido a todos a elevar o pensamento nesses instantes. Mais uma vez, para agradecermos a Deus e a Jesus e aos nossos anjos de guarda essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Agradecemos os benefícios que nós recebemos. Inclusive, retransmito aqui o agradecimento do nosso companheiro aqui do grupo, Flávio, que disse que seu pai ontem conseguiu retornar para casa, depois de um período internado, e agradecendo inclusive as orações e vibrações de todos nós. Que essas nossas orações e vibrações continuem chegando até os nossos irmãos, os nossos companheiros mais necessitados, fisicamente, espiritualmente, e que todos possam e consigam, assim como nós estamos fazendo hoje, perceber
a necessidade de se buscar uma melhoria íntima através de momentos dedicados à nossa própria espiritualização, através dos ensinamentos de Jesus. Muita paz a todos nós, muito discernimento e bastante concentração para assimilarmos mais algumas informações que com certeza contribuirão e muito para a nossa própria felicidade. Que assim seja. Graças a Deus, realmente, ao nosso mestre. Muito obrigado aqui mais uma vez pela participação de todos vocês. A Renata também, Cristiane, Eveline, Roberta, Milena, a Rosângela. Sejam todos muito bem-vindos e vamos dar sequência às nossas reflexões e à nossa leitura dessa parte do Livro dos Espíritos, que vem logo depois da escala espírita, onde Kardec vai trazer para nós algumas informações sobre a questão da progressão dos espíritos. Por quê? Porque a gente estudou a escala. Nessa escala nós vimos como que nós podemos avançar desde a parte mais inferior da escala dos espíritos imperfeitos até chegarmos à parte superior dos espíritos puros. E se existe uma escala espírita, nós, com certeza, dentro da própria lei do progresso, precisamos passar por este processo de progressão. Então, logo depois da escala, Kardec traz essas informações para nós. Olha, como que acontece esse sistema de progressão dos espíritos? Como que nós somos criados? Como que nós podemos avançar? Como que nós ficamos estacionados? E como que funciona tudo isso? É o que nós estamos vendo nessa parte da leitura da progressão dos espíritos que nós iniciamos no nosso encontro passado e a gente vai com certeza terminar essa leitura hoje. Boa noite aqui também para a Vânia, nossa companheira daqui de Paraíso. Boa noite também para a Regina. E aí já vai o nosso boa noite para a Cecília, para o Reinaldo, para a Lídia. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Bom, gente, mas na nossa leitura da semana passada, da quinta-feira passada, dentro do próprio Livro dos Espíritos, nós identificamos, primeira coisa, que nós fomos criados por Deus todos simples e ignorantes. Até uma expressão que nós utilizamos. É como se nós tivéssemos sido criados como um computador. Imagine um computador que foi construído hoje. Esse computador que foi construído hoje, ele está com o seu HD limpo. Ele está com o seu HD vazio. Então, nós fomos criados por Deus também dessa forma, com o nosso HD vazio. E aí é lógico que nós estagiamos, e aí fica inclusive para a próxima quarta-feira, na sequência, dos nossos estudos do livro A Gênese, a gente está falando exatamente desse processo de incursões do princípio inteligente na matéria. Sobretudo, aquela escala dos seres orgânicos que Kardec fala para nós lá na Gênese. Nós estamos estudando o dia de quarta-feira. Aqui, nós estamos vendo, através do Livro dos Espíritos, a progressão. Então, o princípio inteligente, que é separado do princípio do princípio material, ele vai incursionando na matéria, com este HD vazio, aproveitando todas as experiências para assimilar, para ele acumular as informações e o conhecimento necessário para que ele possa atingir este topo da escala, para que ele possa chegar à condição de espírito puro. Com este HD, vamos assim dizer, praticamente cheio e completo, com todas as informações que ele precisa, ele saberá utilizar essas informações para auxiliar a Deus na obra da criação. E como a gente viu, como espíritos puros, são aqueles seres que não erram nem na encarnação. Nós seremos ministros de Deus. Nós seremos como os Cristos. E aí não teremos problemas ou dificuldades em executar as ordens divinas. Então, nós vimos que somos criados todos simples e ignorantes. Ponto. O nosso HD vazio, ele vai assimilando
todas as informações que nós precisamos. O que acontece é que, no decorrer dessas nossas experiências, nós também somos regidos pela lei de liberdade, que é uma lei que a gente vai ver lá na terceira parte deste mesmo livro dos Espíritos. Regidos pela lei de liberdade, porque Deus não nos obriga, e a gente falou na semana próxima passada, neste estudo, que Deus poderia, se quisesse, criar todos os seres perfeitos. E aí eu pergunto, qual seria a nossa função? O que nós faríamos neste planeta? O que nós faríamos no universo se todos os seres fossem criados perfeitos? O que nós precisaríamos aprender? Qual seria o sentido da vida? Praticamente nenhum. Então, ele, com a sua perfeição, que a gente vai conseguir ainda entender, porque nós ainda, infelizmente, não chegamos nesse nível, nesse patamar, nós vamos entender que houve essa necessidade de sermos criados todos simples e ignorantes para preenchermos com as experiências o nosso HD, com os conhecimentos e informações necessárias para aí sim dominarmos sobre tudo aquilo que existe de matéria. Utilizarmos a nossa inteligência e, como disse Jesus, como todos vós sois deuses, auxiliar mais efetivamente Deus na obra da criação. Mas caminhando com a nossa liberdade, nós temos opções, nós temos escolhas. E as nossas escolhas, infelizmente, são aquelas que, vindas do nosso próprio desejo, nos direcionam para determinadas finalidades. Mas aí é que está. Fomos criados simples e ignorantes para atingirmos a perfeição. Gosto de dizer que a estrada que nos leva à perfeição é uma estrada em linha reta. Só que nós, com a nossa liberdade, e principalmente, o ser humano, eu posso falar por nós assim que estamos nesse atual estágio de provas e expiações, sobretudo quando e onde somos dominados pelas nossas paixões, nós cismamos que existem determinados atalhos. Nós, e aí eu digo, porque Emmanuel define muito bem a paixão, dizendo que paixão nada mais é do que quando a gente tira Deus do centro e coloca a gente mesmo, e coloca a nossa personalidade, e coloca o nosso ego. Então, quando nós somos dominados pelas paixões, nós cismamos que existem atalhos, e de repente a gente quer sair dessa estrada reta que leva à perfeição para procurar atalhos. Só que esses atalhos, eles não existem. E aí o que acontece? A gente sai do caminho, aí quando nós esbarramos num determinado limite, nós somos obrigados a voltar por aquele atalho, chegar naquele ponto que nós paramos e dar sequência. Por isso que os espíritos também disseram, respondendo a Kardec, o espírito ele não retroage naquele seu nível de conhecimento, nós só caminhamos para frente. Agora acontece que aqueles que pegam atalho, eles paralisam naquele nível evolutivo, seguem no atalho e depois eles voltam. Ou seja, o máximo que pode acontecer com a criatura humana é ela ficar estacionada. Então nós podemos estacionar, retroagir, não. Andar para trás, não. Veja como Deus é tão perfeito que aquilo que nós registramos no nosso HD, o conhecimento que nós possuímos, ele não nos deixa perder. Nós, às vezes podemos momentaneamente, a gente vai ver isso quando estivermos tratando no próximo tópico de encarnação e reencarnação, nós podemos, inclusive quando estamos encarnados, deixar nos arquivos da nossa memória, escondidos lá nos escaninhos, sabe aquela pasta que você não consegue encontrar no computador, mas que ela está ali? Então, nossos conhecimentos, às vezes, Deus fala assim, olha, é melhor você deixar esse aqui lá no seu arquivo, não acesse ele, não ache essa pasta, para que você tenha a oportunidade de começar ou de recomeçar, tá? Para que você avance. Mas aquilo que está lá dentro daquela pasta não se perde. Ele está ali. Então, nós não desaprendemos, nós não retroagimos, nós apenas avançamos. Tá? De novo, o detalhe está exatamente nas nossas escolhas. E aí a gente já, passando para esse tópico, para fecharmos esses comentários sobre a progressão, que vai até a questão 128, é importante nós dizermos que, com as nossas escolhas,
há seres, há espíritos que são colocados juntamente conosco nas nossas existências, nessa nossa trajetória, na nossa caminhada. Parte destes seres a gente vai estudar, se tudo der certo, ainda hoje. São os anjos e os demônios. Abrindo parênteses, anjos e demônios nós também já estudamos lá no livro Céu e Inferno. Gastamos um pouquinho mais de tempo aprofundando nestes conceitos que Kardec traz superficialmente aqui no Livro dos Espíritos. E aí, para aqueles que estão hoje pela primeira vez participando, a gente remete à própria página da Aliança Municipal Espírita, ou, se quiserem, lá na minha página no YouTube, Edson Wanderley Assunção, podem acessar, que lá a gente tem tudo separadinho, as nossas aulas que nós tivemos sobre os anjos e os demônios. E aí vocês acessem, porque lá a gente trabalhou, fez uma leitura um pouco mais aprofundada do livro Céu e Inferno. Bom, na nossa caminhada, na nossa trajetória, com essa nossa liberdade, estes seres vêm para nos auxiliar. Os anjos, sobretudo, com aquela missão de continuar conduzindo os homens por essa linha reta. Mas também existem, por conta da própria liberdade, aqueles chamados e conhecidos como demônios, que a gente vai falar daqui a pouco sobre eles, que também estão caminhando conosco, mas esses, infelizmente, tentam nos arrastar justamente para esses atalhos, como nós estamos dizendo, que não existem. Então, nessa nossa trajetória, nessa nossa caminhada, nós temos exemplos, tanto do caminho reto do bem, quanto do caminho equivocado do mal. E aí as escolhas cabem exatamente a nós. Por isso Kardec vai dizer, e a espiritualidade também, lá na questão 122, uns, gente, conseguem atingir rapidamente o topo da escala. Por quê? Porque eles conseguem resistir à tentação. Resistir à tentação, o que é? É você deixar de lado as paixões e continuar com Deus no centro. As tentações nada mais é do que, como diz Emmanuel, quando a gente utiliza-se das paixões, nós tiramos Deus do centro e colocamos nós. E aí, as tentações são justamente aquilo que procura sobressaltar, ou, naquele primeiro momento, nos apresentar o maior índice de prazer, de satisfação, mas prazer e satisfação temporária, prazer e satisfação momentânea. E é exatamente nestes pontos, dessas nossas escolhas, é que surgem essas figuras, tanto dos anjos, quanto dos próprios demônios. E Satanás é essa figura. Por exemplo, a linguagem simbólica que existe lá no início da Gênese mosaica sobre Adão e Eva e o episódio da tentação. Se a gente pegar, o que é o episódio da tentação? Adão e Eva estariam ali colocados no paraíso. Eles tinham ampla liberdade para caminhar por todo o paraíso. Tinham liberdade para experimentar de tudo. E de forma simbólica, o autor bíblico coloca que eles só não poderiam consumir do fruto que estivesse no centro do paraíso. Por quê? Porque essa árvore do conhecimento, exatamente, que eles precisariam resistir à tentação, poderia colocá-los a perder. É uma linguagem simbólica, eu não vou aprofundar na análise dessa questão da árvore do conhecimento, muito menos falar de fruta, não. Apenas então somente falar para vocês que foram colocados no paraíso, como estavam ali recém-criados, simples, ignorantes, na sua forma racional. E teriam a oportunidade de fazer as opções e as escolhas. Deixassem se conduzir e permanecer no paraíso. Só que eles preferiram ceder. Não resistir à tentação é exatamente ceder às suas próprias paixões. Ceder às próprias paixões, muitas das vezes, é, de novo, colocar as nossas paixões ou o nosso eu, o nosso ego, a nossa personalidade no centro e tirar Deus do centro. Resistir à tentação é isso, permanecer com Deus no centro. Cair em tentação é colocarmos no centro e fazer com que as coisas girem ao nosso redor. Então, tivemos a opção, ou eles tiveram a opção da escolha. Qual foi a escolha simbolicamente de Adão e Eva? Não resistir à tentação.
E como não resistiram à tentação, foram expulsos simbolicamente do paraíso. Ou seja, experimentariam um pouco mais de dor, experimentariam um pouco mais de sofrimento, experimentariam a própria maldade. Então, na sequência da nossa trajetória e da nossa caminhada, fomos criados simples e ignorantes, temos aí esses parâmetros daquilo que nós temos como bem, daquilo que temos como mal, só que a opção de escolha é de cada espírito. Então, nós somos os artífices do nosso próprio destino. A gente pode escolher o que nós queremos. Se avançar ou se permanecer estacionados. Então, assim funciona. Depois, para vocês terem uma ideia, lá na questão 123, Kardec vai perguntar, porque assim, vocês sabem, Kardec ele era bem direto nos seus questionamentos, e ele, lógico, procurava subsídios para entender e principalmente para deixar para nós. Por isso que eu digo, eu ainda não encontrei uma pergunta que poderia ter sido feita para os espíritos e que não foi. Sinceramente não encontrei. Para mim, Kardec fez todas. Ele era insistente. E ele perguntou, mas espera aí, então Deus permitiu que as suas criaturas tomassem o caminho do mal? Aí a espiritualidade foi até assim, um pouquinho, incisiva e até brava, podemos assim dizer. Fala, peraí, quem é você que está ousando colocar em dúvida a sabedoria divina? Você acha que Deus deixou o espírito tomar o caminho do mal? Não, Deus deu ao espírito a liberdade. Tomar esse ou aquele caminho, você que escolhe, a liberdade é sua. Só que todos nós somos alertados de uma forma ou de outra pelo caminho que nós estamos seguindo. Todos nós. Gente, temos a oportunidade desde o início dos tempos de ter o contato com a religião, de termos contato com a filosofia, de termos experiências de pessoas que passaram pelos mesmos problemas. Mas as escolhas são nossas. Por quê? Porque a espiritualidade vai responder para Kardec. Deus quis que o mérito de cada uma das obras ficassem a cargo dos próprios espíritos. Não é porque eu sou Deus, eu não vou deixar. Então ele tolher a sua liberdade, será que representaria toda esta magnitude que nós encontramos em Deus? O que vocês, cada um de vocês, acham se vocês tivessem tolhido a sua liberdade? Já pararam para pensar nisso? Eu gosto até de dizer, infelizmente ao contrário do que muitos pensam. Muitos falam assim, o principal dom que nós temos é o dom da vida. Bom, claro, a partir do momento que nós somos criados, o dom da vida, ele é fantástico. Mas vocês já prestaram atenção que a partir do momento que nós temos vida, ninguém nos tira, nem mesmo Deus? Então, a partir do momento que Ele te deu a vida, fique tranquilo, porque Ele não vai retirá-la de você. Agora, pensou na liberdade? A vida ninguém tira. Mas alguém pode me matar. A pessoa pode matar o seu corpo físico. Só. O espírito, ele é imortal, ninguém vai retirar de você. Agora, a liberdade eu encaro como um dos bens mais preciosos. Porque quando nós temos tolhido a nossa liberdade, seja a liberdade de pensar, seja a liberdade de agir, de caminhar, qualquer tipo de liberdade, eu acho que a criatura, ela acaba se perdendo. Sim. Muitos pensadores nos deram mostras disso. Mas a gente não vai entrar muito nesse detalhe não. Só para poder ressaltar aqui aquilo que a espiritualidade disse para Kardec. Deus deu a todos vocês a liberdade. Cabe a cada um escolher. As escolhas são nossas. Nós temos o livre-arbítrio. Então, se tem espíritos, como está lá na questão 124, que sempre caminharam pelas trilhas do bem e não tiveram problema, por que você está, vamos assim dizer, reclamando? Se Deus deu liberdade para todo mundo e alguns conseguem, por que você não consegue? Você não consegue porque você não quer, porque você não está sabendo utilizar a sua liberdade. É isso que Kardec chama atenção para essa questão da progressão dos espíritos. Você é responsável, você tem liberdade, é você quem deve seguir.
Não podemos culpar os outros. Então, se tem aqueles que pegam, que seguem o bem, ótimo, eles vão chegar mais rápido no objetivo final. Se tem aqueles que seguem o mal, opa, eles vão, infelizmente, demorar um pouquinho mais. Mas, mesmo aqueles que escolhem o caminho do mal, vai chegar um momento, gente, que, lógico, Deus vai continuar respeitando a liberdade de cada um, mas vai chegar um momento que eles próprios vão reconhecer que eles não estão saindo do lugar, que aquele momento e, sobretudo, que aquela maldade não está os conduzindo a lugar nenhum, e muito menos à felicidade. Quando a gente estudou sobre o inferno, lá no livro O Céu e o Inferno, a gente viu algumas historinhas de pessoas que falam exatamente isso. Olha, eu já não estava mais aguentando aquele estado. Por quê? Porque o mal, ele vai sufocando o espírito. Então, mesmo aqueles que estão devotados ao mal, pode durar séculos, milênios, pode durar milhões de anos, mas vai chegar um momento que ele vai falar: opa, não aguento mais. Eu quero paz, eu quero felicidade. Quando chegar nesse momento, automaticamente os braços divinos estarão abertos para ele. É isso que Kardec fala: todos nós fomos destinados a essa progressão. A escolha compete a nós. Então, vamos saber escolher. Tá? Agora, também é o que eles dizem. Nós temos aqueles que caminham direto o caminho do bem, tá? Que segue naquela estrada, como eu disse, em linha reta e chega rapidinho. Nós temos aqueles que vão parando, praticando o mal. E muitas das vezes não somente se contentam em praticar o mal, mas como também querem trazer os outros para a prática do mal. Nós estamos vendo aí dois extremos. E Kardec chega a perguntar desses extremos. E a espiritualidade vai dizer o seguinte: olha, temos sim aqueles que caminham direto e chegam rapidamente, temos aqueles que se dedicam ao mal durante muito tempo, mas a maioria das pessoas estão justamente nessa faixa intermediária. Ou seja, por conta da nossa própria ignorância, quando a gente deixa de buscar conhecimento, quando nós deixamos de buscar informações, nós às vezes praticamos determinados atos dos quais nós mesmos seremos responsabilizados, mas que estão simplesmente prejudicando a nossa caminhada e nos paralisando ou nos mantendo estacionados por algum tempo. E muitos, infelizmente, não conseguem saber identificar nisto o mal. E como não sabe identificar nisso o mal, até despertarem, acabam sofrendo. O sofrimento tem exatamente essa função. O sofrimento tem esse objetivo. Olha, você está sofrendo, mas por que você está sofrendo? Então se eu estou fazendo isso, eu estou sofrendo. Então volta para o caminho reto, volta para a estrada e continue seguindo. É exatamente assim que funciona. Inclusive, o Alex está lembrando aqui para nós daquela novela A Viagem, né? A Viagem realmente é uma novela fantástica. E eu particularmente, o Paulo está aqui na nossa sala, o Paulo Itter, ele também adora músicas, né, Paulo? Sempre ele gosta de encerrar as lives lá e com música. E ele sempre tem uma música para tudo. Eu, por exemplo, adoro aquela música do Roupa Nova sobre a viagem. É uma música interessante, muito bonita. E o Alex está lembrando aqui para nós do Alexandre. E a novela mostrou um pouco disso. Todos nós temos as nossas escolhas. Mas eu estou ali no intermediário, não estou nem naquele que está lá no bem e puxando os outros para o bem, mas também não estou naquele lá do mal e puxando os outros para o mal. Eu estou justamente ali no meio. Então vamos adotar uma postura, principalmente, e eu espero que todos adotem uma postura mais do lado do bem, porque a gente vai caminhar mais rápido e vai chegar mais rápido ao destino nosso. E é lógico, chegar mais rápido ao destino e, sobretudo, em condições de auxiliar aqueles a quem amamos. Que eu acho que isso é uma das coisas mais fantásticas. A gente ainda não tem noção do que é a prática do bem e da caridade. O dia que nós tivermos essa noção, inclusive, gente, do ponto de vista físico, porque a neurociência já demonstrou isso também.
A verdadeira caridade, ela traz um prazer e uma satisfação para a criatura, que ela automaticamente passa a ter uma qualidade de vida bem superior à dos outros. Aquele prazer que nós precisamos ainda. Nós encontramos muito prazer na prática do bem. Assim como no aprendizado, a gente já comentou aqui. Então, vamos identificar isso, porque vai facilitar o nosso processo progressivo. Vai facilitar a nossa chegada àquela segunda ordem da escala espírita dos espíritos bons. Então, esse título da progressão dos espíritos, Kardec vai exatamente trabalhar, sobretudo, a questão das escolhas e particularidades da lei de liberdade que cabe exatamente a cada um de nós. Então, o que fica de algo de mais marcante aqui é a questão das influências. Nós teremos influências? Teremos influências. Mas nós temos, imagina aqueles desenhos animados, né? Antigamente tinha muito disso. Eu tenho o anjo bom de cá e o anjo mal de cá. Que eu vou até falar dessa expressão anjo bom e anjo mal. Que era a forma como a gente interpretava, né? Então eu tenho um anjo bonzinho de cá e o demonzinho, o diabinho do lado de cá. E nós vamos sofrendo influências de todas as partes. Mas compete a cada um de nós seguir aquela influência que mais vai representar os nossos desejos íntimos. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Tá vendo como que é importante e interessante nós buscarmos informações como nós estamos fazendo aqui? Porque essas informações vão nos ajudar a escolher melhor o nosso caminho, a escolher melhor qual lado da estrada nós estamos querendo trilhar e, sobretudo, a nos ajudar a fugir de atalhos, porque atalhos não existem. É exatamente em linha reta a nossa trajetória evolutiva. E aí a gente vai, ali na questão 128, já começar a trabalhar, ou melhor, falar rapidamente de anjos e demônios, porque nós já estudamos isso no livro O Céu e o Inferno. E Kardec vem, de novo, tá? De novo não, né? Porque o Livro dos Espíritos, ele é o primeiro da codificação, então ele traz assim de uma forma mais resumida, em perguntas e respostas, algumas informações e depois ele desenvolve nas outras obras, e principalmente no Céu e Inferno ele desenvolveu muito esse tópico dos anjos e demônios. Mas na questão 128, vai exatamente falar ou trabalhar conosco aquela ideia de que quando nós adotamos essa condição de seres racionais, o nosso planeta já estava construído, o nosso planeta já estava pronto. E como o nosso planeta já estava pronto, e aí a gente vai remeter de novo aquilo que a Gênese bíblica, a Gênese mosaica nos traz. Porque fala-se de um criacionismo, mas de um criacionismo a partir de um certo ponto. E nesse ponto já fala-se da existência dos deuses e da existência dos demônios. Tanto é que, dos anjos e dos demônios. Tanto é que os anjos estavam ali auxiliando Deus. Mas também tinham os demônios. Estranho, né? Demônio no paraíso, mas tudo bem. Não vamos entrar nesse mérito. Mas tinham os demônios também. Então, será que Deus já criou seres perfeitos, os anjos, e criou seres totalmente devotados ao mal, os demônios? Kardec começa exatamente por aí. E aí a gente já sabe que não. Todos foram criados simples e ignorantes. Nós que estamos aqui agora nessa situação, daqui a mais ou menos alguns bilhões de anos, põe aí mais ou menos uns 20 a 30 bilhões de anos, nós seremos aqueles anjos que estarão em outros planetas exatamente para ajudar a conduzir as criaturas. Ou, aí, garanto para vocês que em menos tempo, alguns de nós que estamos nesse planeta, daqui a alguns milênios, não vai ser muito, nós podemos ser os demônios que estarão em outros planetas, exatamente tentando desviar as criaturas. Então, aqueles seres que estavam aqui no nosso planeta, como anjos ou como demônios,
já eram seres oriundos de outras esferas e que vieram aqui para colaborar com a nossa evolução e com o nosso progresso. Então, não foram seres criados à parte anjos, nem seres criados à parte demônios. Foram seres, assim como nós, de outros globos que vieram para cá para contribuir com a evolução do terráqueo. Tá? Então, beleza, desconstruir criação de anjos e criação de demônios. E se a gente for avançar ainda nesses conhecimentos, sobretudo na própria origem etimológica dessas palavras, gente, nós vamos ver que não existia essa questão de anjos ou demônios. Muitas das coisas que eles dizem, por exemplo, aí onde que eu falei, né? Falava-se lá no passado anjo bom e anjo mau. Não existia essa expressão. É que quando eles utilizavam a palavra ângelos, que significa mensageiro, ou quando Sócrates, por exemplo, usou a palavra daimon, significava espírito. Não significava nem anjo nem demônio, significava espírito. Olha, mensageiro, ele pode ser o mensageiro do bem ou ele pode ser o mensageiro do mal. Então nós é quem fomos dando força a essas expressões. Anjo bom, anjo mau, demônio, tá? Então eram apenas e tão somente seres espirituais. Era apenas e tão somente espíritos que nós julgamos por um lado ou julgamos por outro e que hoje ainda exercem influência sobre nós. Sim, até hoje, tá? Mas nada mais são do que, de novo, espíritos. Espíritos são aqueles seres que, nas palavras de Kardec, hoje não possuem o corpo físico. Estão apenas e tão somente com o corpo espiritual. E cada um, lógico, dentro da sua tarefa, dentro da sua missão. Então, esses anjos, esses demônios, são espíritos que estão percorrendo a escala evolutiva. Os anjos já chegaram num patamar bem mais avançado e evoluído. Praticamente estão na condição ou de bons espíritos, dependendo que tipo de anjo nós estamos falando, ou na condição de espíritos puros, que inclusive nem precisam mais de encarnação. Não vou aprofundar muito nesse ponto, sobretudo no atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, tá? Então, beleza, nós temos os anjos, nós temos os demônios. Nós temos os anjos que vão exatamente nos conduzir, eles vão exemplificar, vão nos ajudar a atingir esse topo da escala de uma forma mais rápida. Nós temos aqueles chamados de demônios, que têm como principal função arregimentar criaturas para o mal. Muitos deles vão se satisfazer simplesmente levando os seres humanos para, entre aspas, o inferno, ou mantendo-os ali juntamente com eles. E a gente sabe que tem bastante seres assim, não só desencarnados, mas temos muitos encarnados que procuram nos influenciar de alguma forma, tirando-nos do caminho do bem. A gente tem assistido, ouvido bastante live, se eu não estou enganado, aí o Paulo até me corrija, mas na live de ontem, salvo engano, o Jaime, ele estava exatamente comentando algo sobre isso, sobre essa questão das influências, falando um pouquinho sobre empatia. A gente precisa começar a observar melhor à nossa volta todos esses seres que fazem parte da nossa experiência. Por quê? Porque nós vamos sentir, nós vamos perceber essas influências. Nós só precisamos saber como lidar com essas influências. Por isso esses ensinamentos são interessantes, por isso que eles são importantes. Nós vamos ver lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, se eles podem influenciar na nossa vida muito mais do que nós imaginamos. Na maioria das vezes, como eles dizem, são eles quem nos dirige. Então, a gente precisa começar a prestar atenção um pouco mais nessas influências e não nos deixar influenciar. Nós temos que desenvolver a nossa consciência, saber o que nós estamos querendo. Tivemos um número grande de espíritos e o principal deles, Jesus.
Será que nós estamos preparados para seguir o próprio Cristo, para seguir Jesus? O que nós estamos fazendo aqui nesses estudos é isso, trazendo conhecimentos, informações, esclarecimentos, para nós inclusive entendermos a profundidade da missão do próprio Cristo. E a missão dele é essa que a gente está vendo aqui na progressão. Olha, gente, vocês querem caminhar, vocês querem ser perfeitos, vocês querem fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais? Então, fazer o quê? Siga o meu próprio caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Podem me seguir, podem me acompanhar, vocês vão conseguir. Agora, a gente precisa exatamente despertar. É isso que nós estamos querendo? É isso que nós desejamos? Então, quem são esses anjos que nós estamos mencionando e que está lá nesse livro dos Espíritos e depois também lá no Céu e Inferno? São esses seres que já percorreram. Então eles têm experiência o suficiente exatamente para mostrar para nós que nós também podemos. Muitos desses falharam também, assim como nós. Não nasceram e não foram criados perfeitos. Da mesma forma, os demônios tiveram as suas oportunidades. Tem espíritos, anjos, que tomam conta dos demônios. Ou vocês acham que não? Ou vocês acham que os demônios não têm o seu anjo de guarda? Sim, eles possuem. Mas eles ainda não estão o quê? Preparados ou sintonizados com estes anjos. Porque eles se fecham. A paixão está ali no centro. Tirou Deus do centro e colocou a paixão, ou colocou o próprio ego, a personalidade. Então eles não conseguem acessar ou ter acesso aos anjos. Nós estamos aqui com essa função. Podemos acessar aos anjos, assim como podemos acessar aos demônios. Depende pura e exclusivamente de cada um de nós. Então, basicamente é isso que nós temos, né, para hoje. No nosso próximo encontro a gente já vai começar a trabalhar o capítulo 2 da encarnação dos espíritos, mas eu gostaria que vocês analisassem e avaliassem bem tudo isso que nós falamos da questão da progressão. Deem uma lida, tá? Ou se tiverem oportunidade, acessem lá o nosso material sobre anjos e demônios, que é bem interessante. Até as doutrinas, né, sobre os demônios, muitas delas, gente, eles baseiam nos próprios evangelhos. Só que é o seguinte, você pegar determinado ensinamento de Jesus, ou pegar determinada frase atribuída por Jesus, e ali montar uma doutrina baseada apenas em uma frase, é algo arriscado, porque você tem que analisar o conjunto, como diz Kardec. Então, que nós possamos pegar este evangelho, analisando no conjunto e identificar qual que é o principal objetivo dele. E aí, começaram a nos consultar, porque como acabamos de ver, todos nós temos livre arbítrio, nós temos liberdade, as escolhas competem a nós, assim como automaticamente as consequências dessas escolhas também recairão sobre nós. Muito obrigado a todos pela paciência, pelo carinho, pela participação e até o nosso próximo encontro. Para aqueles que estão chegando aí pela primeira vez, nós temos aqui de segunda a sexta esses estudos, cada dia da semana uma obra da codificação kardeciana, uma obra básica. Na segunda o Evangelho, na terça o Céu e o Inferno, na quarta a Gênese, na quinta o Livro dos Espíritos e na sexta manhã o Livro dos Médiuns. Fica aqui o convite para que todos participem conosco. Muito obrigado, muita paz e uma excelente noite para vocês.